Elas deveriam apenas brincar e estudar. No entanto, são muitos os pequenos brasileiros que têm que trocar a diversão e os livros por uma dura rotina diária de trabalho e exploração. De acordo com a última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, no Brasil, cerca de 4.200.000 crianças e adolescentes estão no mercado de trabalho. Uma realidade que só pode ser entendida ao olharmos para o passado. Nós temos uma história de trabalho infantil muito acentuada no Brasil. Já havia, no início do século XX, uma legislação que proibia o trabalho, que tentava regulamentar o trabalho, e não havia estimativas, mas era bastante claro que um número muito grande de crianças e adolescentes trabalhavam sem que se problematizasse muito essa questão. Proibido pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o trabalho infantil está presente em todas as regiões do Brasil. Nesse panorama, o Nordeste se destaca. São mais de 430.000 crianças trabalhadoras na região. No Sudeste, o número chega a 180.000. Dentro deste universo estão Júlia e Paula, nomes fictícios e sem rosto, mas que contam histórias comuns a muitas outras crianças brasileiras. Eu não sei quantos anos que eu comecei a trabalhar não, mas eu trabalho vendendo doce. Com 6 anos. Se eu começar às 7 horas, eu acabo 2 horas. Às vezes 2, 3 horas. Se eu começar 1 hora, eu acabo tarde, eu acabo 4 horas. Uma vizinha, ela falou pra minha mãe, levou nós pra trabalhar. Aí até hoje nós estamos trabalhando. Eu tenho 12 irmãos, mas não é tudo da minha mãe, dividido. Meu pai, todo mundo trabalha lá em casa. As condições socioeconômicas de uma família estão entre os principais fatores que estimulam o trabalho infantil. Quanto mais pobre e precária a situação, maior o risco de uma criança ter que trabalhar para ajudar com as despesas da casa. Nós temos um indicador muito sério no nosso país de que cerca de 46% das crianças até 6 anos de idade nascem em famílias em situação de pobreza. Esse percentual de 46% ele é bastante mais elevado se você considerar que há um pouquinho mais de renda, eles continuam sendo pobres, mas não estão mais abaixo da linha de pobreza. Aliado a essa questão está o fato de não ter uma escola em que eles se sintam pertencendo, parte de, muito estimulados pela sua educação. O fotógrafo João Roberto Ripper retratou essa triste realidade brasileira em diversas partes do país. Ele encontrou histórias marcantes. No norte de Minas, eu fui numa escola, num município chamado Olhos d'Água, o nome da escola é Olhos d'Água. E a gente se fotografava e a gente perguntava quem trabalhava. Levantasse o braço, só as crianças que trabalhavam. Em todas as turmas, todas as crianças levantaram o braço. E se ela vai para um contexto de trabalho, onde ela volta para casa e depois ela tem que estudar, o rendimento dela é muito pequeno. Pedro começou a trabalhar há 1 ano, mas já sente o peso de ter que lutar pelo seu próprio dinheiro. Começo assim, às 10 horas da manhã, paro 7, 8 da noite. Exausto. Cansado. É cansativo ficar em pé o dia inteiro, andando para lá e para cá. A rotina exaustiva de trabalho faz com que as crianças atrasem ou até mesmo percam parte de sua vida escolar. Carly de Souza é um exemplo disso. Presidente do Sindicato das Domésticas do Rio de Janeiro, ela começou sua vida de trabalho com apenas 10 anos. A carteira de trabalho da senhora é tudo. Com 10 anos eu já trabalhava muito em casa.
Aí ela me achou um serviço na fazenda, tomar conta de uma criança. A pessoa disse que era brincar com as crianças. Mas para brincar com a criança, dá brincar com criança, eu passei a encerar, passei a lavar roupa, passei a ajudar na cozinha. Então eu fazia todo o serviço. Eu não tive chance de ir para a escola. Eu só fui para a escola depois que eu vim para o Rio, já com 16 anos, 17, 18. Aí eu comecei a trabalhar e procurar estudar um pouco. Carly fez parte de uma outra estatística que persiste até hoje. Dados da última PNAD mostram que em 2009, mais de 100 mil meninas entre 10 e 14 anos trabalhavam como domésticas no Brasil. O trabalho infantil é a ponta do iceberg, de um ciclo de pobreza que a gente tem que justamente tentar quebrar. Eles vêm de uma família que já não tem condições de acesso à educação, à cultura, ao lazer. Então acho que o grande desafio é esse, a gente tentar quebrar esse ciclo de pobreza. Um ciclo que aos poucos vem diminuindo. Em 2001, o Brasil tinha mais de 6 milhões de crianças entre 5 e 17 anos no mercado de trabalho. Já em 2005, esse número caiu para cerca de 5 milhões. Em 8 anos, a redução chega a mais de 40%. A diminuição do número de crianças que trabalham é o resultado da união de governos, Ministério Público e organizações da sociedade civil que formam uma rede de proteção à criança e ao adolescente. A rede formada são parceiros tanto do governo federal, estadual, municipal e sociedade civil. Então e os conselhos tutelares são muito importantes. E a gente faz os encaminhamentos necessários. E é cobrado, tanto eles encaminham para a gente, como a gente encaminha para eles. Então a gente procura, por exemplo, uma criança afastada do trabalho, a gente encaminhar de imediato para um programa, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que atualmente está se juntando com o Bolsa Família. Entre as ações que compõem essa rede está o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Através da transferência de renda, do fortalecimento do vínculo familiar e do acompanhamento de assistentes sociais, o programa atende a mais de 800 mil jovens em todo o Brasil. Eu acho que nós estamos num caminho importante, que foi o caminho de ir realmente reduzindo o trabalho infantil, mas para uma mudança efetiva nós precisaremos ter um olhar muito mais cuidadoso da implementação de políticas que já estão aí nas nossas leis. Isso tem que ser paralela a uma ideia de que a criança não deveria estar trabalhando. E ainda há muitos desafios por aí. Desafios como o de recuperar o brilho de infâncias marcadas pela exploração. Porque você tem a criança submetida ao trabalho infantil, que é uma criança que, como meus filhos, como os filhos de qualquer um, são bonitas, têm sonhos. Sonhos que queria ser engenheiro, mas eu nunca... Parei de estudar na 4ª série, quando eu era menor. Aí até hoje eu não voltei não, mas eu pretendo voltar, porque eu sonho em ser veterinário. Eu poderia ter sido outra coisa, poderia ter sido uma professora, uma advogada, porque todo mundo diz que eu tenho tendência à advocacia, imagina. Mais do que o fortalecimento da escola é essa educação de qualidade, E que a criança realmente tenha gosto, enfim, na escola de tempo integral, que eu acho isso importante, e que a criança tenha acesso à área cultural, ao lazer, enfim. E o fortalecimento da rede de proteção, sim, ela é muito importante, para que a gente feche esse ciclo e possa fazer os encaminhamentos necessários com a agilidade necessária para que as coisas possam acontecer.